Em 2015, uma astrônoma chamada Tabeta Boyajian estava olhando para dados do telescópio Kepler, quando encontrou algo que não deveria existir: uma estrela. Normal em tudo, exceto numa coisa. A luz dela apagava, de forma irregular, sem padrão, sem explicação. Não era um planeta passando na frente. Planetas criam sombras pequenas, regulares, previsíveis. Isso era diferente. A luz desta estrela às vezes cai a 22% de uma vez, como se algo enorme estivesse bloqueando ela por fora. Os melhores astrônomos do planeta olharam para esse dado, cruzaram com tudo que a ciência conhece, e a resposta foi a mesma: a gente não sabe o que é isso. Jason Wright, professor de astronomia da Penn State, foi o primeiro cientista a colocar em papel o que todo mundo estava pensando, mas ninguém tinha coragem de escrever. Ele publicou um paper sugerindo que a causa mais consistente com os dados era uma megaestrutura artificial. Uma esfera de Dyson parcial, construída por uma civilização que a gente nunca viu. O mundo científico parou, e então, em 2018, a conclusão chegou. Era poeira. Nuvens de poeira ao redor da estrela, criando um padrão de escurecimento que nenhum modelo tinha previsto antes. Caso encerrado. Alarme falso. Pode voltar para casa. Só que tem uma coisa que ninguém te contou sobre esse episódio. Uma coisa que os noticiários não explicaram quando deram a notícia do "era só poeira". O silêncio do universo pode ser a pior notícia que a humanidade já recebeu. Deixa eu te explicar. Em 1950, o físico Enrico Fermi estava almoçando com outros cientistas em Los Alamos, quando fez uma pergunta que parecia simples. Se o universo tem 13,8 bilhões de anos, se existem 400 bilhões de estrelas só na Via Láctea, se planetas com condições para a vida aparecem o tempo todo, então onde estão todos? Cadê? Essa pergunta ficou conhecida como o paradoxo de Fermi. E ela é mais perturbadora do que parece, porque a matemática diz que o universo deveria estar transbordando de civilizações. Mas o que a gente encontra é silêncio. Absoluto. Completo. Perturbador. Em 1998, um economista chamado Robin Hanson tentou resolver esse paradoxo. E o que ele encontrou foi uma ideia tão sombria que alguns cientistas preferem acreditar que está errada só para poder dormir. Ele chamou de grande filtro. A lógica é essa. Se o universo deveria estar cheio de vida inteligente, mas está vazio, é porque existe algum obstáculo, alguma barreira que civilizações não conseguem cruzar. Um filtro que elimina quase tudo antes que chegue ao estágio de se tornar interestelar. E aí vem a parte que muda tudo. Esse filtro ou está atrás de nós, ou está na nossa frente. Se está atrás, significa que a origem da vida inteligente é tão improvável, tão absurdamente rara, que a humanidade é basicamente um acidente único no cosmos. Somos a exceção, o milagre estatístico, a única voz num universo de silêncio. Isso soa bonito até você perceber o outro lado. Se o filtro está na nossa frente, significa que civilizações chegam até onde a gente chegou, e então desaparecem. Todas elas, antes de se tornarem interestelares, antes de construir esferas de Dyson, antes de deixar qualquer sinal que o James Webb pudesse encontrar. E os candidatos para esse filtro não são ficção científica. São as manchetes de hoje: mudança climática descontrolada, inteligência artificial sem alinhamento, armas biológicas, guerras por recursos em um planeta que está esquentando. A humanidade está em 0,72 na escala Kardashev. E Carl Sagan, o maior astrônomo popular do século XX, acreditava que a transição entre o nível 0 e o nível 1 era o momento mais perigoso na história de qualquer civilização. A gente está exatamente nesse momento agora. Volta para a estrela de Tebe, era poeira. Tudo bem, mas aqui está o que ficou. A descoberta provou que a ciência hoje tem ferramentas para detectar megaestruturas artificiais a centenas de anos-luz de distância. O projeto Hephaestus encontrou 60 estrelas com excesso inexplicável de radiação infravermelha em 5 milhões analisadas. O James Webb tem os instrumentos exatos para investigar cada uma dessas candidatas. A pergunta não é mais se a gente consegue procurar. A gente consegue. A pergunta é o que acontece quando a resposta for nada. Porque existe uma versão do paradoxo de Fermi
que é ainda mais inquietante do que o filtro à nossa frente. É a hipótese do cemitério. E se já existiram civilizações tipo 2 por aí? E se algumas das 60 estrelas anômalas forem de fato ruínas? Vestígios de algo que existiu, construiu e depois sumiu, sem deixar nenhum sinal de rádio, nenhum laser interestelar, nenhuma mensagem, só o calor residual de uma estrutura que ninguém mais opera. Aí você entende por que o silêncio é a pior notícia. Se encontrarmos vida simples em Marte, micróbios, bactérias, qualquer coisa, isso seria ao mesmo tempo a descoberta mais importante da história e o sinal mais aterrorizante que a humanidade já recebeu. Porque significaria que a vida surge com facilidade. E se surge com facilidade, e o universo ainda está vazio de civilizações avançadas, então o filtro está definitivamente à nossa frente, esperando. Stephen Hawking passou os últimos anos de vida repetindo um alerta que poucos levaram a sério. Ele dizia que a humanidade precisa se tornar uma espécie multiplanetária não por ambição, mas por sobrevivência. Porque colocar todos os ovos numa cesta só, num planeta único, numa janela de tempo limitada, é exatamente o tipo de erro que o grande filtro explora. Toda civilização que chegou até aqui enfrentou essa mesma escolha: expandir ou desaparecer. A gente ainda não escolheu. E olha, talvez as 60 estrelas tenham explicação natural. Talvez a estrela de Thebe seja mesmo só poeira com comportamento estranho. Talvez o silêncio do universo seja só uma questão de escala. E a gente ainda não tem antenas boas o suficiente para escutar. Talvez. Mas se não for isso, se o silêncio for real, então a pergunta que Fermi fez naquele almoço em 1950 tem uma resposta. E a resposta é que civilizações têm prazo de validade. E a gente está correndo contra o relógio sem saber quanto tempo tem. O universo não está vazio porque a vida é rara. Pode estar vazio porque a vida é frágil. E nós, aqui, agora, somos a prova de que pelo menos uma vez, o filtro ainda não passou. Mas ele está vindo.